Sim. Agora sim, tio. Vamos colocar pra gravar. O que nós vamos curtir de sound? Vamos curtir, continuar no... Tá então, bom. vamos colocar um carquejo aqui agora, porque acabou o seu. É o que tá baixado. Carqueja, senhores. Se não ouviram, ouçam. É bom pra caralho, velho. Bom, né? Não sei. Felipão, pra quem tá formando, saindo agora, começando do zero mesmo, uma estrutura, o que você acredita que são os primeiros passos, pontos, o cara se preocupar antes de sair trabalhando? Porque a primeira coisa o cara quer sair já trabalhando, mas muitas vezes sem pensar em precificar e tudo mais. O que você faria hoje? Bom, o que a gente observa? Primeira coisa, quando a gente está iniciando, realmente a gente vai ter que entregar mais do que a gente cobra. A gente vai ter que demonstrar o nosso valor. Mas o que vai diferenciar um profissional, na minha percepção hoje, é a atitude. A atitude que ele tem para resolver problema, visão que ele tem sobre resolução de problema, mas atitude em todos os aspectos. Sabe, a gente percebe assim, uma estagiária que seja, ontem eu estava conversando com um amigo meu, ele falou: pô, Felipe, que bacana isso que vocês estão criando, esse ecossistema e tal. A minha enteada, ela está estudando zootecnia. Eu gostaria que ela fosse estagiária de vocês lá, trabalhasse. Falei, pô, legal. Então vamos começar medindo a atitude dela. Pede para ela ver todos os dias que ela tem horário vago na agenda dela. Pede para ela entrar em contato comigo, me passar esse horário e falar quais são as habilidades que ela tem. Legal. Na verdade, a gente não está medindo o que ela sabe fazer. Não. E sim o quanto ela está disposta a fazer através da atitude. É isso quando a gente era estagiário, isso depois que a gente foi pro mercado, é a atitude e a forma de saber demonstrar o que você sabe. Saber traduzir as informações e o que você sabe fazer. Acredito que esse que vai ser o diferencial. Então, assim, no começo, a gente entregar mais do que a gente cobra, né? A gente conseguir demonstrar, se validar no mercado como bom profissional, e depois, ao longo do tempo, a gente vai conseguindo crescer profissionalmente. Mas primeiro ter a atitude de entrar no mercado com força. Com proatividade mesmo. Proatividade. E dando sequência na vida desse profissional. Beleza. Atitude, proatividade, entrega mais combinado. Aí ele precisa ir para o próximo nível. É o nível que ele começa a se estruturar realmente como uma empresa. Não é uma empresa, né? Porque é o teu nome que está ali. O que vocês acham que seria o próximo passo? Eu acredito que ele tem que entrar no vetor primeiro. Boa. Não, mas o que eu acredito é que ele tem que pegar essa base que ele já criou, que já confia nele, que já acredita no que ele faz e conseguir acessar novos mercados através desse mercado que ele conseguiu conquistar. A melhor pessoa para te indicar é a pessoa que já te conhece, que já conhece teu serviço, que já conhece o que você entrega. Isso é verdade. Então, mas óbvio, para que você consiga crescer, primeiro você começa a crescer meio desordenado. Você vai fazendo as coisas. Depois tem que começar a criar sistemas, formas, programas, para que você tenha processos. Uma metodologia para começar a entregar para os outros clientes. Sem isso também é difícil você começar a escalar. Claro, posteriormente, com relação à carreira, a estruturar a equipe, contratar pessoas, o que a gente havia falado até na última reunião que eu falei até para o Ian, de contratar pessoas melhores do que você. Então isso é algo importante. O sinergismo. Em setores que você não é tão bom, você tem que contratar pessoas melhores que você. Sim. Não é porque você é gestor que você tem que saber fazer todas as atividades. Você tem que saber contratar boas pessoas para cada um dos setores. Saber medir, né? Exato. E assim, você estava comentando de criar ter um modelo, uma apresentação, um formato de trabalho. Você acredita que existe um formato campeão ou cada um vai desenvolvendo o seu de acordo com a necessidade ou a forma que ele vê o cliente enxergar o trabalho dele? Não existe um formato único, né? Mas deve existir um formato organizado. Tem algumas premissas que você olha? Não, eu acredito que poucos profissionais ainda apresentam quem são, o que sabem fazer, a sua história como algo importante. Mas as pessoas se conectam com pessoas, né? Então criar um modelo que demonstre quem é você como pessoa, quem é você como profissional, o que você faz, os resultados que você já entrega. Eu acredito que nessa linha.
algo organizado. Os profissionais chegam muito na louca a conversar. Eu sempre falo sobre o treino, né? Eles conversam muito com o pessoal no vetor. Pô, o cara vai pro campo, ele não insemina enquanto ele não sabe inseminar bem. Ele não faz transferência de embrião, né, Jean? Enquanto ele não sabe transferir certinho. Aí por que ele sai de qualquer forma pro mercado para conversar com o cliente, para apresentar seu trabalho, sem treinar antes, sem praticar? Então é ter uma etapa antes de preparo, estudo, treino e treino constante, contínuo, né? Sim. E como faz diferença, né? A gente vê pelo pessoal do vetor ali. A primeira vez que ele apresenta pra gente, e a terceira, a quarta, a quinta vez. É outra conversa. E a consciência do que você está fazendo em cada uma das etapas. Então antes é só falar, quando você está falando. Depois começa a ter consciência do porquê que você está falando. E depois começa a ter consciência de como que o cliente reage a cada informação. Depois começa a ter consciência do que você tem que falar para conseguir tal atitude, tal decisão. Então você vai aumentando o nível de consciência da tua comunicação, né? Mas isso é importantíssimo. Estar presente, né? Consciente e com intenção. Até teve uma das coisas ali que eu vi que perguntaram, que você pode até... Olhei ali, bati o olho e vi, que era sobre como aumentar o preço. Como aumentar o preço do serviço, o preço que é cobrado. Aqui tem uma grande pegadinha, né? Sim. Que não tem como você aumentar o preço único e exclusivamente. Primeiro você tem que aumentar o valor que você está entregando. Valor percebido. Então primeiro entregar mais valor. Depois você vai falar em preço. Então muita gente fala, como que eu faço para aumentar o preço que eu cobro hoje do cliente? O teu preço hoje é inferior ao valor que você está entregando? Sim. Então você pode falar sobre isso. Se você acredita que o valor que você está entregando é maior do que o preço, você pode analisar isso. Agora, se estiver muito parelho o que você entrega e o que você está cobrando, por que você quer falar de preço? Aí daqui a pouco o cliente vai realmente achar que o que você está entregando é caro, que o valor está fora, que o valor do mercado, ele começa a comparar concorrentes, às vezes com um serviço até inferior ao teu. E ele vai começar a analisar preço se você não está entregando valor, né? O grande chave aqui é que justamente os profissionais eles não conseguem metrificar o valor que eles estão agregando. O impacto, né? O impacto. E aí ele não sabe quanto cobrar. Aí ele entra no preço do mercado. Verdade. E era o que a gente estava falando até agora há pouco, sobre o quanto é mais fácil você precificar um produto, porque é algo físico. Então que você tem o preço da aquisição, tem o imposto, tem a margem. É muito mais fácil você calcular do que um serviço. Sim. O serviço você tem que levar diversas premissas para chegar no valor dele, né? Entre ele, qual o impacto que você gera, qualidade, quanto que você entrega mais para o cliente, o que você faz de diferente, quanto que você agrega de valor, e assim por diante. E aí é difícil, porque se você tá... E assim, isso é só uma hipótese na minha cabeça, tá? Se você tá num mercado onde existem bons profissionais e eles não mensuram o valor deles, então eles vão pelo preço, pelos que eles acham que estão entregando, não porque eles estão medindo, mas são profissionais bons tecnicamente, tá? Cara que estuda, que faz uma pós, que está se atualizando, a tendência é sempre ele entrar naquele viés do Dunning-Kruger lá e precificar para baixo. Ele acha que ele não está agregando tudo aquilo. Então, se está no mercado assim, o preço geralmente vai estar bem inferior ao valor que está sendo entregue, né? Você entra numa... Quanto mais o cara estuda, mais às vezes ele tem a percepção do valor dele diminuída. E mais técnica ele acredita que ele precisa. Não que a gente não precise se atualizar. Isso é importante. O tempo todo a gente está em aprendizado constante, né? Sim, estamos indo agora para o evento. Então isso é extremamente importante. Mas você saber demonstrar o que você já está agregando. E o que a gente tem falado com muitos técnicos, né, Luiz? Muitas vezes a gente fica buscando soluções complexas para problemas. A gente tem que começar primeiro com arroz e feijão muito bem feito, né, com a base muito bem estruturada. Isso já vai ajudar em muito, isso seja na propriedade, seja na própria empresa, né, você como técnico, como zootecnista, como veterinário, na tua atuação, você ter uma base muito bem fortalecida
às vezes você não precisa ir num nível de complexidade tão alto da parte técnica, né? Não. Até porque o resultado dentro de uma fazenda é o arroz com feijão bem feito, né? Pareto, ali 80%. O resultado é 20% de esforço bem direcionado e com intenção. Verdade. Faz diferença. Total. Você falou de recomendação. Eu tava vendo um vídeo, acho que até discutiu esse vídeo lá no grupo, que a gente tem em média acesso ali a 5 a 10% dos clientes potenciais. Isso a gente acaba recebendo, né, uma proposta, uma mensagem, mas 90% ainda a gente precisa prospectar, precisa ser ativo. E eu vejo que no nosso meio o pessoal tem muita dificuldade de como obter uma recomendação, né? Tá gerando valor. Olha que cena bonita, cara. Tinha que filmar essa cavalhada correndo, cara. Olha que coisa linda. Aqui que é do Aras? É do Santa Fé, né? Santa Fé. Da Palusa? Parmilha? É, Palusa Parmilha. Essa Palusa é muito boa. Esqueci o nome dele, cara, amigo nosso. Não, você tava falando dele esses dias, você tava contando. Pedrinho. Pedro, né? Tá lá pro Tocantins. Assim. Da Santa Fé. Cara, esse Aras é lindo. Então, você estava comentando com relação ao tamanho do mercado, né? Sim. Então, até esqueci o nome dele, Flávio Augusto? Flávio Augusto. Ele fala sobre isso, né? O quanto que a venda ativa mudou a trajetória dele. Se ele tivesse deixado única e exclusivamente a venda passiva, né, acontecer, ele não seria nada do que ele é hoje. Na verdade, as grandes companhias já perceberam isso, as grandes empresas já perceberam, e às vezes o mercado demora a perceber. E é isso que a gente tem feito com o Vetor, né? O pessoal do Vetor. Que é começar a ver o mercado de uma forma diferente, estourar essa bolha e começar a trazer uma percepção de como o mercado está vendo as coisas hoje. Isso. Do quanto o mercado mudou a forma de agir e o quanto isso impacta no financeiro, no resultado, no futuro das empresas. A gente viu ali, a gente vê no Vetor ali. O cara, o aluno assiste uma aula, a gente faz uma troca, um hot seat, e aí ele começa a aplicar algumas estratégias de recomendação, mostrar o valor dele, e ele realmente estruturar isso num formato que seja condizente com o trabalho dele. Cara, tem gente ali que tá com 5, 6 fazendas ou mais, sim. Sim. Tá falando em... O Iago, que cresceu 50% da carteira dele, cara, que isso? O Iago fez estágio, eu tava lá acompanhei ele aí. O cara 10, né, velho? É fera. Mas assim, ó, um dos fatores primordiais para que isso aconteça. Que tem pessoas que acreditam que eu vou entrar nesse curso, nesse treinamento, nessa mentoria, eu vou entrar e vou sair daqui melhor do que entrei. Talvez em conhecimento sim, mas o que vai fazer a diferença no resultado não é o conhecimento. Sim. É a execução do que foi aprendido. Então a gente percebe que tem gente que aprende mais, mas não consegue o mesmo resultado que outros que às vezes aprenderam menos, mas aprendeu e executou. Eu sempre falo sobre a lei das 72 horas. É você colocar em prática em até 3 dias aquilo que você acabou de aprender. Então, acabei de aprender, eu tenho que colocar em prática o quanto antes. Senão esse conhecimento ele é perdido, você esquece. Literalmente. É por isso que não adianta... realmente, às vezes você lê alguma coisa legal, se você não colocar em prática, aquele conhecimento some. Até mesmo, você viu, né, no podcast do Tomer, ele falando as formas de aprendizado, né? Se aprender por analogia, por meme, por comparação, isso já é provado na neurociência, o quanto que a pessoa aprende mais, né? Consegue absorver mais e consolidar esse. Então, imagine se ela aprende com analogia, exemplo, comparação, e depois de tudo ela ensina alguém, né? Além, coloca em prática e ensina alguém. A que nível de conhecimento que a gente chega de absorção e de execução, né? Sabe que isso... Porque não adianta a gente ter só o conhecimento também, a gente tem que colocar ele em prática. Em prática. Sabe que esse negócio me ajuda bastante a estudar, porque eu tenho dificuldade de absorver um conhecimento só fazendo uma leitura. Eu acho que todo mundo tem, obviamente. Cara, e uma coisa que a Cal me ajudou muito, eu tinha que produzir conteúdo. Então, eu li um artigo
Beleza. Aí depois eu fazia um resumo daquilo ali, e daquilo ali eu ensinava via story, por exemplo. Cara, isso cria uma memória daquele assunto, assim, um conhecimento que nunca mais se perde. E tem que interpretar, né? É. Então é uma forma, você ensinando outras pessoas, é uma forma que ajuda bastante. Uma das coisas que eu aprendi com um gestor meu que era bem interessante era quando a gente vai explicar alguma coisa, que é o seguinte: quando você explica algo e a pessoa não entende, às vezes você julga que a pessoa não compreendeu o que você quis falar. Mas a culpa da mensagem, né, é sempre do emissor, né? Então, quando a gente vai emitir uma mensagem, tem que pensar como a gente está emitindo essa mensagem. Ele falava assim, ó: explique como se você estivesse explicando para uma criança de 5 anos. Quando você for explicar algo, você tem que trazer um comparativo, um exemplo, como se estivesse falando com uma criança de 5 anos. Se você acredita que a mensagem ficou clara o suficiente para uma criança entender, qualquer pessoa vai conseguir entender. Então, quando você começa a falar, isso começa a se tornar muito complexo, muito difícil o que você está explicando, porque a gente que é técnico, a gente tem esse perfil. A gente tem, até mesmo o Tomer falou no podcast dele, né? É normal, o cara vai escrever um artigo científico, ele não quer colocar um palavreado comum, ele quer ser o mais técnico possível. Sim. E a gente entra nesse vício de ser cada vez mais técnico, de ir mais técnico, mais profundamente no técnico. Mas as pessoas aprendem no simples, né? A gente tem que lembrar disso. Quando eu vou explicar algo para alguém, principalmente quando a pessoa não tem conhecimento com relação àquele tema, né, ou ainda não tem aprofundamento, a gente trazer como se fosse para uma criança. Como eu explicaria isso para uma criança? Básico do básico. Traduzir a informação, né? Foi assim, ó. O Iago tava contando que ele foi lá na Régia, no Marcos Rap, junto com o Lucas, né? Acho que era o Lucas, legal. Acompanhar lá os manejos de reprodução e tal. Daí ele, olhando na propriedade, começou a observar as fitas isolantes no rabo das vacas, né? E cada vaca tava com uma cor. E aí ele chegou, acho que é Marcelo o nome do cara do manejo, né? Aí ele chegou e falou assim: Marcelo, por que as vacas estão com fita no rabo? Não, cada cor significa um protocolo e tal. Explicou ele pra ele. Bem visual. E daí ele tava explicando e ensinando, assim, isso no podcast. Explicando, que daí eles utilizam assim e tal. Daí o Luiz foi sintetizar o que ele disse. Falou assim: é por isso que você aprende muito, Iago. Veja que coisa boa. Você aprendeu, você já tá ensinando aqui. Daqui a pouco já tem gente trabalhando com a fita isolante no rabo. Cara, eu pronto pra dar risada assim, cara. Eu tava tomando um gole de água assim, que eu tive que baixar assim, eu não cuspi tudo, cara. Mas não, cara. Foi tão espontâneo. Cara, daqui a pouco as pessoas estão trabalhando com a fita isolante no rabo. Não, Luiz, não falou isso aí, cara. Você tá louco. Todo mundo com fita isolante no rabo. Teve mais uma que esses dias você falou também, que eu tinha que me segurar. Cara, sai. Mas às vezes eu falo Tem também, como, você não cara. tem jeito, a quinta série impera dentro. Né? A cega é forte. Eu nunca participei do Novos Infox, nunca fui. Na verdade, eu nunca fui pra Minas, cara. Primeira vez que eu tô indo pra Minas também. Na verdade, eu tava hoje de manhã lá com o Matheus Engel, que é do Beninho comigo, e ele é de Minas. Daí ele falou: pra onde que você vai lá em Minas? Eu falei: Uberlândia. Ele falou: não. Daí ele falou assim: lá não é Minas. Lá é outra realidade do que Minas. Quando você for pra lá, você tem que conhecer o total, tudo, depois pra lá. Porque Uberlândia é um recorte de algo que ainda é muito bom em Minas, que as outras cidades não têm o mesmo desenvolvimento e tal. E até isso é algo interessante que ele comentou, que a gente tem uma percepção um pouco diferente de Minas do que realmente está lá, tá? Então, isso é uma coisa até que eu quero trocar uma ideia com os mineiros lá, entender o que é mais. Interessante. Mas aí, eu queria saber de vocês, que já foram lá, como é o evento, o que eu posso esperar do evento, o que é massa lá, como que funciona, o que é? Já fala a tua percepção aí do evento. Você já foi 2 vezes? Uma vez. A percepção, cara, eles tentam trazer o que há de mais novo de atualidade no mercado, tanto de estudo, de dados, e com relevância, né? Não é um estudo feito com 100 vacas, 200 vacas. É com 2.000, 5.000, 10.000. Então, é um estudo que tem um peso, né? Para você conseguir
ter embasamento, conseguir replicar isso, entendeu? Então, e comparando que a maioria dos profissionais, então, de toda a região do Brasil vão estar lá. E é praticamente a elite da elite, né? Então, todo mundo que está tentando fazer o seu melhor está buscando conhecimento e vai estar lá, né? Ali é a tendência que vai ditar o nosso ano. Cientificamente e aplicabilidade dentro das fazendas. É como se fosse quase uma Disneylândia de quem trabalha com vaca. Porque você vai ver tudo que tem de novidade, de aplicabilidade, de estudo que vocês, vamos falar muito inteligência artificial dessa vez e tudo mais. Mas é o que vai ditar as conversas e as discussões de todos os outros eventos, assim, sabe? Do ano. Tudo que a gente for assim, falar na vai pecuária vai estar ali. E aí é o que eu já falou, como tem profissionais do Brasil inteiro e de fora também, tem os professores dos Estados Unidos, Canadá, enfim. Então gera uma discussão muito grande. Então tem a parte das palestras, que é dividido em gado eleito e gado e corte. Acredito que geralmente vai ter ali 2.400 profissionais. Caraca, é muita gente. Que trabalham e que vivem, sim, profissionais alta performance mesmo, com nível de discussão muito alta. Empresas que são do segmento, empresas que também estão buscando ali mostrar as tecnologias e as vantagens. E que apoiam o evento, né, para trazer essa discussão mais aberta, né, sobre os assuntos. Que apoiam o evento. É bem legal, já começa, Novos Enfoques sempre começa, quem organiza a Conapec, né, e a turma do professor Zequinha ali sempre tá bem à frente, mas eles já, é legal, porque eles fazem isso já há 30 anos, né, então, uma semana antes, os gringos já vêm pra cá, eles são todos amigos, eles vão pra uma praia ali, Nome Toque, São Paulo, uma praia. Uma praia, e eles ficam na praia, de boa, curtindo, tomando cerveja de boa, dando risada. Entre todos os professores, sabe? Que massa, cara. E é o ritual deles, todo ano. Então os gringos, eles esperam o ano inteiro pra vir pra cá. Que massa. Então, cara, você tá olhando... Imagina a energia que os caras vêm, né? Tem o professor Jesse Goff, que é um professor que foi... O trabalho dele é um dos trabalhos mais citados. Que foi o cara que começou a trabalhar em hipocalcemia. Ele fez a cirurgia que tirou a glândula mamária da vaca, uma vaca lactante, né, uma vaca prenha e tudo mais, para demonstrar que essa vaca, se ela não produzisse leite, ela não teria hipocalcemia. Então ele que começou esses trabalhos. Aí, todos os trabalhos de hipocalcemia originam desse cara. A base do... Nossa, aí se estuda a vida inteira, de repente tá ele lá na tua frente, conversando com você, indo num stand, rodando assim com todo mundo. E eles se esforçam muito para falar português, assim, sabe? Você vê que os caras, eles têm o prazer de estar aqui. E se falam inglês enrolado, eles entendem e vão conversando. Cara, é muito legal isso. Não fica quem tá assistindo e os caras lá, sabe? Não tem um pedestal, é todo mundo do mesmo. É uma interação, né? Interação. Aí é quinta o dia todo. Quinta noite, geralmente a galera sai para confraternizar, trocar ideia, reuniões e tudo mais. Sexta também, e sexta no final tem um happy hour. É mentira, amor. Essa é a parte do Deus, é mentira. Happy hour. Não é verdade dele. Eu vou postar foto lá do tiozão. Inclusive, por sinal.